É muito bom, né? Hoje é um dia especial, né? As mães guerreiras, vitoriosas, virtuosas, né? As mães que têm ajudado tantos filhos, né? Que têm se doado tanto pelos filhos, né? Para ver um resultado melhor. E toda perseverança, né? E desejo de ter os filhos na presença do Senhor. Quantas mães estão aí sofrendo porque os filhos estão em lugares indevidos, né? Escolhas, arbítrios de escolhas, desejos de lugares que não é bom. Isso tem muitas vezes colocado famílias sendo destruídas, né? Mas ainda eu creio que joelhos dobrados, o poder da oração ainda tem levantado vidas que estavam caídas, porque os joelhos estão sendo dobrados e Deus está atento a cada clamor, a cada oração e a cada jejum. Aleluia! Eu vou orar também, que eu sempre peço do alto dos céus para ser revestido, para ser fortalecido, porque nós não temos nada, né? Se o Espírito não vier em nós não podemos fazer nada. Coloca a mão no teu coração, vamos orar, pedindo força e fé, buscando no Senhor, para que Ele possa trazer uma palavra que seja de amor, que seja de o que for, Deus tem preparado para nós. Senhor Deus e Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Pai. Pai, nesse momento eu me humilho diante de Ti, eu me rendo diante de Ti, preciso, Pai, de Ti, meu Senhor. Pai, sem o Senhor não sou nada, não tenho nada para oferecer, mas eu creio no Teu poder, nas Tuas mãos maravilhosas, que está, meu Pai, estendida sobre nós. Está atento, meu Pai, a cada clamor, a cada súplica, Pai, porque o Senhor quer restaurar famílias, o Senhor quer, meu Pai, mudar, meu Deus, cenários de vida. O Senhor quer, meu Pai, tirar vidas, filhos que estão, meu Pai, nas trevas e levar para a luz. Pai, o Senhor quer trabalhar em cada lar, em cada família, em cada casa, em cada casal, Pai, em cada pai, em cada mãe, em cada ancião, em cada filho. O Senhor quer trabalhar, quer restaurar, quer transformar para Ti, meu Pai, para que volte a Ti, totalmente mudado com o Teu próprio amor, para que o Senhor, meu Pai, tenha alegria em cada vida, Pai, que o Senhor tem escolhido para caminhar nos Teus caminhos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Tiago. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Tiago 3. Livro de Tiago 3. Glória, glória ao Senhor. Deus de poder e de glória. Eu vou adiantando para, né, vocês vão acompanhando, amém? Meus irmãos, sobre o tropeço da palavra, na palavra. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refriar todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Veja também as naus que, sendo tão grande e elevada, de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas, vê-se como grandes bosques que um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, e se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é o mal que não pode refriar. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bens e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Porventura deita alguma fonte de uma mesma manancial, água doce,
e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figo? Assim pouco pode uma fonte de água salgada e doce. Pode se aceitar? Glória a Deus. Esta palavra nos leva exatamente sobre o propósito da palavra, que muitas vezes nós dentro da nossa própria casa proferimos palavras entre nós mesmos, entre famílias, entre esposos, entre esposas, entre filhos, entre filhas, palavras que muitas vezes um coração contaminado, ou um coração no amor, nós soltamos, lançamos essa palavra. Se ela vai direcionada pela contaminação da ira ou da raiva, nós destruímos lares, destruímos famílias, destruímos no trabalho, onde quer que nós estejamos, com a palavra mal, nós destruímos qualquer ambiente. Como pela palavra no amor, nós bem dizemos coisas boas, quando nós estamos bem conosco mesmo, quando nós estamos em paz com Deus, só procede palavras de bênção. Mas quantas vezes nós estamos diante de muitas pessoas e ali nós proferimos palavras de maldição? Meu Deus! Isto nós desagradamos ao Pai que está vendo todas as nossas atitudes, está vendo as setas lançadas, porque depois de lançada uma palavra não tem como trazê-la de volta. Se aquela palavra teria um antequerido seu, dá um transtorno tão grande que até amenizar as coisas torna-se difícil. Nós temos uma palavra de bênçãos. Por que quando nós vamos falar alguma coisa irado, nós não viemos colocar uma água na boca para que não saia palavras torpes, palavras que agridem, palavras que machucam? Por que nós não bebemos essa água enquanto nós estamos irados? Quando nós estamos querendo machucar alguém? Porque nós somos muitas vezes contaminados pelo mundo. O mundo já é do maligno e muitas vezes nós não deixamos as brechas abertas e o inimigo entra e ali destrói. Já foi uma palavra soltada que machuquei. Opa! Mas quando eu tapo todas as brechas, eu não dou legalidade para o inimigo usar a minha língua e nem os meus pensamentos. Porque o que está guardado no coração, como palavra boa, o coração guarda as coisas boas. Mas a mente muitas vezes traz coisas que nós, pelo dia a dia trabalhando, pelo dia a dia sol a sol, no trabalho ou em casa, em contenda, em confrontos, a mente começa a maquinar e muitas vezes nós lançamos palavras que machucam. E depois, para a gente tentar abraçar um irmão, uma mãe, um pai, uma esposa, torna-se difícil, bloqueia-se, nós colocamos barreiras entre nós. Daqui a pouco nós estamos mais agradando ao Deus desse século do que ao Deus eterno. Muitas vezes nós estamos agradando ao inimigo pela própria boca, proferindo palavras que machucam. Muitas vezes nós estamos desagradando a Deus e os mais sensíveis possíveis que somos, muitas vezes nós choramos porque já atingimos, já foi. Uma palavra não tem como voltar. Verdade. Ela destrói a quilômetros. Se você soltar uma palavra daqui no seu celular, você machuca do outro lado do mundo. Uma palavra irada, ela incendeia o mundo. Porque até voltar para você, não tem mais jeito de consertar. Essa palavra
quando ela chegar em você, vai ser do mesmo jeito que você soltou. Não vai ser. Nós andamos hoje com máscaras. A máscara da enfermidade, do vírus. Mas quantas máscaras nós temos usado dentro da igreja? Eita Deus! Máscaras que muitas vezes você não está me vendo por dentro, teu coração é o que fala. E você olha para mim, vê palavras boas, mas e o meu coração? Máscara que nós já usávamos há muito tempo atrás, antes mesmo da pandemia. Máscaras que nós mesmos colocamos em nós todos os dias. Porque em casa é uma coisa, na rua é outra, no trabalho é outra, na igreja é outra. Então são máscaras trocadas todos os dias. E essas máscaras não tem como lavar e limpar, porque máscaras da face é uma coisa que a gente vai transmitir. Muitas vezes a gente fala uma palavra boa, mas o coração está ligado. Nada, você não consegue, eu detesto. Máscaras que foram usadas nesta pandemia, onde tem destruído lares, pessoas que pregavam aqui e daqui a pouco lá estavam destruindo família, matando filhos. Máscaras essas que já há muito tempo atrás já existia. Corações aparentemente bons, faces aparentemente boas, palavras que aparentemente boas, machucando interiormente. Aleluia. E o coração do homem, só Deus conhece. É forte, Jesus. E muitas vezes nós estamos com máscara aqui na igreja, falando palavras bonitas, mas com o coração totalmente irado. Quando descemos no púlpito, vemos que muitos pastores, muitas vezes que descem no púlpito, já muda, se transforma. Quantos pastores estão perturbados aí por destruições de lares? Prega, mas não vive, a destruição está dentro de casa. É, Jesus. Certo? Ezequias, quando foi morrer, quando estava com a casa desarrumada, Deus mandou o profeta, vai lá, ó. Fala para ele arrumar a casa dele, que ele vai morrer. Nós sabemos que Ezequias, ele vivia diante de Deus bem. Você vai morrer, Ezequias. Ezequias virou para a parede, Senhor, lembra-me do tempo que não dava para presença. Ezequias tinha obras boas com Deus. Foi acrescentada 15 anos. Eita Deus! E eu e você, com essas máscaras na cara, como que nós vamos proceder diante de Deus? Se Deus falar, irmão José, arruma a tua casa, você vai morrer. Eu quero saber as minhas obras diante de Deus. Como que está? E essas máscaras minhas que foi tanto pregada, como que está diante de Deus? Porque quem conhece exatamente é o nosso Deus. Nós vivíamos em espaço distante. Nós já vivíamos em espaço distante, sem aglomeração ou aglomeração de máscara. Mesmo distante de máscara. Muitas vezes nós estamos tentando transmitir algo todo ferido. E coração machucado, muitas vezes não traz boas coisas. Verdade. Se você não estiver conectado com Deus, intimidade com Deus, o que sai é só para machucar. 8 centímetros de destruição. Eita! Incendeia o mundo todo. E quem pode apagar esse fogo? Depois de lançada a inimizade, a iniquidade, o pecado, o adultério, a prostituição. Depois de lançado, não tem mais volta. Essa flecha lançada não tem quem alcance mais. Já pegou, já feriu, já matou. Ou matou fisicamente ou matou espiritualmente. E aí, como nós estamos diante de Deus, nós podemos proceder palavras de bênçãos e maldição? E aquele
aquele que te abençoou, nenhuma palavra pode te machucar. Nenhuma maldição. Se Deus te abençoou, pode ser pastor que for. Se Deus te abençoou, nenhum pastor pode maldizer de você. Aleluia. Porque Ele é a própria palavra. Aleluia. Se alguém diz que você, através de uma palavra maldita, você se ofender, pense bem que antes Deus te abençoou. E essa palavra não pode te atingir. Mesmo você irado, você não pode atingir. Porque Deus tem abençoado. Deus tem bênçãos. É assim, Deus tem bênçãos. Mas as nossas bênçãos têm que estar diante de Deus lado a lado, em obediência. Aleluia. Nem o mal chegar Glória a mim. Deus. Se eu estou dignamente diante de Deus limpo, estou nos mandamentos, nos estatutos, estou em obediência com Deus, nenhuma palavra pode me destruir. Porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Glória a Jesus. Nós só devemos tomar cuidado com as palavras lançadas. Que nós machucamos, nós ferimos. Essa palavra de tropeço da palavra de Tiago, nós temos que pegar ela e com cuidado, toda situação que você fosse irar, coloque um copo de água na sua boca. Eita, aleluia. Para não machucar. Antes do copo de água, mesmo que seja um copo invisível, pense antes de agredir. Pense antes de falar. Porque depois que machucou, é difícil. O retorno, muitas vidas, depois de machucada, age do mesmo jeito. Você atirou uma pedra, o cara joga um tijolo. Meu Deus. Se você está em Cristo Jesus, você vai fechar os olhos e vai orar. Mas se você não está em Cristo Jesus, o que tiver na frente você vai jogar. Aquela palavra te machucou, o outro mandou outra palavra te machucou, aí daqui a pouco está dois irmãos desviados. Pelo tropeço da palavra, pelo membro que nós não controlamos. Nós não controlamos. Nós colocamos no cavalo e dominamos. O cavalo obedece, mas nós não obedecemos. Aí nós estamos proferindo palavras e machucando irmãos, machucando pais, machucando filhos, machucando avós, machucando em geral a família toda. Aí você vai ser o quê? Deserdado. Aquele irmão não chega perto dele não, senão ele te mata. Só tem palavra de atropelamento. Nós temos que usar a palavra que Deus tem nos colocado, primeiramente, olhar como Cristo tem olhado. Há nenhum tempo Cristo olhou o externo e julgou. Ele olhou o coração. Aleluia. Ele olhou o coração e olhou, muitas vezes, pessoas que, entre eles mesmos, eram julgados por serem maus. Mas Jesus ele não veio buscar os sãos, ele veio buscar os doentes. E nós somos doentes. Ele quer salvar um povo e quer que você feche a sua boca, para que você não se alimente da sua própria ira, que isso é destruição. Mas quando você está com o coração aberto para Deus, intimidade com Deus, ligação, filiação, você e Deus, você não solta palavras que atropelam, você não solta palavras que matam, você vai lançar flechas de cupido que vai atingir o coração e vai transformar. Aleluia. Esse é o meio de Deus trabalhar nas nossas vidas. Saber dominar a língua, para que não seja aqui nem machucar e nem ser machucado. Onde nós possamos ser bênção do Senhor, intercessor do Senhor, testemunho na rua.
ali vai um varão, ali vai o homem de Deus, ali vai o Filho de Deus. É pelo nosso andar e nosso testemunho que nós somos comentados. Pela língua como bem e pela língua como mal. Porque o inimigo está sempre apontando para a gente. Mas muitas vezes tem pessoas intercedendo pela sua vida. E por isso que nós estamos aqui. Muitas vezes o mundo lá fora era muito bom. Era muito maravilhoso para nós, antigamente. Mas hoje, nós fomos transformados. Uma vez que levantamos a mão, aceitamos a Jesus, nós somos uma nova criatura. Aleluia. E sendo uma nova criatura, aquela maldade não pode habitar mais dentro de mim. Eu tenho que viver de novidade de vida. Mostrar bons frutos. Frutos esses de arrependimento para salvação. Ganhar almas. É o nosso projeto de Deus sobre a nossa vida. Nós não fomos escolhidos em vão. Nós não fomos escolhidos em vão. Cada um tem um potencial de um jeito. Cada um tem uma maneira de pensar. Cada um tem um modo de agir. Cada um membro dentro da igreja age de um jeito. Tem uns que sentam, tem outros que se levantam. Tem uns que têm dons para louvar, tem uns que têm dons para pregar, tem uns que têm dons para abraçar. Espíritos de mansidão, que Deus mais tem para dar para nós. Aleluia. Nós só precisamos tomar cuidado conosco mesmo. Sabe aquele espinho na carne que Paulo vivia? Muitas vezes relutando com ele mesmo para vencer o mal. Ele fazia o tempo todo, e o bem que era para fazer, muitas vezes ele não fazia. Era relutando, era lutando. Nós precisamos ser melhor para Deus todos os dias. Aleluia. Matar o leão todos os dias. Oh, glória a Deus. Para perseverar e alcançar lá em cima a salvação. Amém. Ele tem moradas eternas. João 14 fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eita, Deus. Aleluia! Muitas moradas, basta eu e você querer. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. O Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. Mas eu e você não somos incrédulos. Nós ouvimos e caminhamos aquele caminho que leva à salvação. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Entre pela porta estreita. Entre na porta estreita. Entre um por um. Não saia, porque a larga vai levar o caminho da perdição. Nós estamos indo, caminhando, como o pastor falou. Creio que a trombeta tem tocado. Ele ainda está batendo. Está batendo. Se você abrir o seu coração, ele vai entrar. Vai ceiar. Vai ter sua alegria. Glória a Deus. Ele quer permanecer. Deixe Deus entrar. Deixa Jesus entrar. Mas não expulse ele para fora. Porque muitas vezes, com palavras, nós tiramos Jesus de dentro de nós. Ele tem uma morada eterna aqui. Mas pelas palavras, pelo nosso agir, pelas nossas atitudes, nós expulsamos Jesus. Porque ele não habita em templo sujo. É verdade. Então nós temos que estar limpos. Precisamos estar limpos. Necessitamos estar limpos. Eu sempre costumo dizer que Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele olhou assim e falou: olha, eu criei os animais, eu criei a terra, o céu, a lua, as estrelas, mas quando eu criei o ser humano, Ele falou: eita, perfeito, é isso que eu queria. Era isso que eu queria. E Ele amou, Ele fez
enviou o Filho, não para condenar, para salvar, Aleluia. para arrancar o melhor de mim e de você para Ele. Aleluia. Jesus, aleluia. Então eu tenho que ser melhor todos os dias para Ele. Amém, Senhor. Eu tenho que guardar na minha boca as palavras que vêm fechar para não desagradar a Deus. Porque Ele me ama e Ele te ama. Ele enviou o seu melhor para alcançar o melhor, para voltar para Ele totalmente restaurado, restituído, transformado. Olha que Jesus, quando estava para nascer, tentaram matá-lo, mas o anjo apareceu a José, José levou a Maria, fugiu. Aos 12 anos, Jesus aparece no templo, abriu o livro, falou. Maria e José sumiram, porque foram eles que se perderam, foi Jesus não, né? Sumiram. Depois veio, cadê Jesus? Ficou. Ai, nós perdemos. Não perdemos nada. Meu filho, nós estávamos atrás de você. Como você estava atrás de mim? Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Maria esqueceu do que o anjo falou, do que estava dentro dela. Eu acho que ela se preocupou na responsabilidade que ela tinha. Vocês estão me procurando, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Eu acho que ela e José ficou perdido. A chance daquele pessoal de matar a Jesus quando estava para nascer, Jesus chegou, abriu o templo, o sacerdote falou: o que é esse rapaz aqui? É filho de quem? Porque tinha que ser importante, viu? Tinha que ser importante. É filho de qual sacerdote? Esse menino vai dar trabalho, hein? Ele é filho do carpinteiro. Carpinteiro? Carpinteiro? Não é filho de um doutorado aqui, não? Esse rapaz vai me dar um trabalho. Estava para nascer, queriam matar. Jesus chegou, falou as escrituras, estou cuidando das coisas do meu pai. Maria não entendeu, José não entendeu, o sacerdote não entendeu, ninguém entendeu nada. A chance de matar a Jesus. Daqui a pouco ele some, foi obediente ao pai, daqui a pouco voltou. 30 anos depois, está todo mundo querendo matar Jesus de novo. O sobrenatural de Deus na minha e na sua vida, as coisas que tem que acontecer só vai acontecer no tempo de Deus. Opa, Deus. As promessas do Senhor vai se cumprir. O tempo é dele, a hora é dele, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Mas é na hora dele. É no tempo dele. Você só tem que saber aceitar o sim de Deus para você, o não de Deus para você também. Meu Deus, aleluia. Nós precisamos entender os planos de Deus, não os meus planos não, é o plano de Deus, os projetos de Deus sobre a minha e a sua vida. Porque os planos, os projetos e os caminhos do Senhor são melhores que os meus. Aleluia. Com certeza é melhor que os meus. Porque lâmpada para os pés é a palavra. Lâmpada, que diz para os meus caminhos. De onde vem o socorro? Vem do Senhor. É verdade. Aleluia. Ele está te ouvindo praticamente 24 horas, ele não dorme. Você dorme, ele não. Ele está atento. É por isso que nós enganamos a nós mesmos, não enganamos a Jesus. Eu vou me esconder aqui, vou fazer um pecado rapidinho, ninguém vai me ver. Ninguém me vê. Se condenando, mentindo. Língua. Enganoso é o coração do homem. Verdade. Só Deus conhece. Nem nós mesmos nós nos conhecemos. Mas nós devemos tomar cuidado com a palavra. Essa palavra, ele te dá direção. Ele te dá caminho de salvação. Essa palavra, ela entra e volta. Só que não voltará vazia, mas antes faz o que? Me apraz. É verdade. Então, nunca pense, nunca ache que a sua palavra foi em vão. Sabe por quê? Não é para nós nos gloriar, é para a glória dele. Então nós falamos de Jesus hoje aqui, não aconteceu nada. Mas amanhã alguém vai lembrar daquela
palavra de conforto, de abraço, alguém que perdeu um ente querido, porque só a palavra consegue confortar, só a palavra consegue abraçar. Nós falamos, mas a palavra, quando entra, faz efeito. Aleluia. Nós devemos caminhar pela palavra. E foi pela palavra que ela me alcançou e tem te alcançado. É verdade. E foi pela palavra que surgiu o sol, a lua, haja luz, haja lua, haja noite. Foi pela palavra. E essa palavra tem estendido de geração em geração. E eu falo, graças a Deus, que os judeus não aceitou. Porque nós fomos aceitos. Os judeus negaram. E pelas misericórdias do Senhor tem nos alcançado. Aleluia. Graças a Deus. Já pensou se os judeus acabou? Mas pelas misericórdias do Senhor, Ele tem obras a fazer. Glória a Deus. Aleluia. Ele nunca falhou. Ele não teve segundo plano, ou teve um segundo plano. Ele já sabia do fracasso do homem. Mas ele falou, bom, depois eu tenho que enviar meu filho mesmo para salvar. Então ele já sabia, estava tudo planejado. Ah, Deus falhou. Deus não falhou, Deus falhou. Quem faz somos nós, que duvidamos das coisas que Deus faz, do sobrenatural de Deus. A essência e excelência maior, a luz que clareia o seu caminho. Amém, meus irmãos? Amém. Batam palmas ao Senhor. Glória a